Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Open House Show. Hoje estamos na Graça e com tudo o que esta zona representa na cidade de Lisboa, vou-vos mostrar como é que isto tudo se interliga. Aquilo que eu vos disse, tudo isto se vai interligar e eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje vamos ver um apartamento maravilhoso. Bora lá! Olá João, tudo bem? Boa tarde, Então, bem-vindo, faz favor. Então, vamos lá, vamos sentar um bocadinho. Como é que isso vai? Obrigado por ter disponibilizado estes minutos aqui para nós e para contarmos um bocadinho como é que um projeto destes pode acontecer. Eu atrevo-me a dizer até que, a utilizar a frase do grande Daniel Oliveira, que é o que é que dizem os seus olhos, porque unir as ideias de um cliente e a sua visão, porque na realidade é a sua visão que depois transporta para as casas, em conjunto com aquilo que o cliente pretende, é uma tarefa difícil, que eu sei, mas queria que me contasse como é que nasce uma inspiração destas. Aqui nem foi muito difícil, não só porque o programa que o Clark tinha apresentado a casa tem dimensão para o conseguir cumprir, e por outro, a base era tão forte, com estas vistas e com esta localização, também não era assim um quebra-cabeças, por isso, desde que não fizéssemos nada de muito errado, acho que se conseguia fazer um bom projeto. Era um bocadinho mais compartimentada a casa, não tinha muita luz, foi uma das coisas que nós tentámos, foi sempre trazer luz o mais possível para todos os espaços da casa. Como é que se mantém aquilo que já existe, tanto com a tábua corrida, com as pias que nós vemos na casa de banho, que faziam parte do antigo forno, a parte da chaminé, da antiga cozinha. Como é que vocês decidem esse processo? Começando, inicialmente temos um programa e nós logo pelo programa também dizemos logo ao cliente o que é possível ou não é possível fazer, pareceu-nos tudo viável e fazer tudo sentido também. Até porque uma das coisas que nós temos sempre a preocupação de fazer é que nas casas não haja um cruzamento, digamos assim, entre circuitos privado da casa e a zona social. E antes, como disse bem, tínhamos a cozinha numa ponta, uma das salas noutra ponta e a sala de jantar junto à cozinha, então e os quartos pelo meio. Então uma pessoa, se está a dar um jantar com amigos, tem os filhos deitados, precisam de ir à casa de banho, tem que estar a passar pelos... Pronto, então temos sempre essa preocupação. Mas de qualquer maneira, como hoje em dia, e eu falo por experiência própria e se calhar o João também, quando há um jantar, começa-se na cozinha e acaba-se na cozinha, umas festas, por isso as pessoas, e com esta vista ainda mais, quem está a cozinhar não está de castigo, está logo a beber um copo com os amigos, um vinho, etc. Pronto, e consegue-se aproveitar este espaço todo. Tivemos aqui alguns detalhes, como estes pilares, que no fundo nós preservámos a estrutura original da casa e ainda é em madeira, ainda muito tradicional. Isto é início do século XX, meados de 1930, mais coisa, menos coisa, por isso é tabique e preservámos, então tivemos algumas condicionantes de algumas vigas, e então, já que elas têm que cá estar, vamos tirar partido delas e vamos assumi-las e vamos trabalhar. Depois tínhamos outros pormenores, por exemplo, o corredor é muito comprido
era um pouco escuro, então vamos tentar criar aqui efeito. Aqui conseguimos juntar a entrada porque cria um filtro, mas deixa passar a luz para a entrada, mas só quando a pessoa está de frente é que consegue ver a cozinha, a parte mais serviço, não é? Porque aqui não vemos a parte mais técnica da cozinha, propriamente dita. E depois, como estes pilares têm uma correspondência com as tais vigas que criamos a luz artificial, depois marcámos também essa mesma solução para o corredor e para o quebrar e para não parecer uma língua tão comprida e escura. As notas que nós conseguimos tirar do teto é impressionante, as linhas são perfeitas, E com esse pressuposto da luz, depois também surgiu a solução da lavandaria e da casa de banho social, que fica com um vidro opalino, que é para também ter logo luz natural e a pessoa não ter que estar sempre a acender a luz ou ter que ir para um buraco. E daí, por isso também é a solução. A porta pivotante que separa a grande suíte. Essa porta. Eu lembro-me do projeto de início, quando vim cá no início da obra, lembro-me que estávamos a olhar para aquilo e como não estava lá a porta, eu não conseguia perceber como é que aquilo ia acontecer. E quando cá chego, depois do projeto estar finalizado, foi impressionante a gente abrir a porta e dar de caras com aquela casa de banho, com aquele closet no quarto, é extraordinário, aquela master suite está perfeita. E depois aí também tentámos preservar algumas das peças que nós achámos que tinham a nobreza ainda original, e daí os rodapés tentámos recuperá-los, as portadas não existiam, tinha stores, retirámos os stores e devolvemos a nobreza que nós achamos que a casa tinha com portadas em madeira. Claro que simplificámos o desenho, porque nós temos também uma abordagem que é o que se preserva do original, mantém o desenho original, o que se constrói de novo, assume-se que é novo, para não criar conflito com o desenho original e não haver pastiche. E assim tentamos conciliar a arquitetura contemporânea com a arquitetura tradicional da casa, e é daí que depois temos esta combinação. Claro que usámos materiais como, por exemplo, o azulejo tridimensional hexagonal na cozinha para trazer alguma da memória e trazer que isto à memória, à lembrança, que são coisas que são dos anos, início dos anos 30, 40 do século XX, e para também trazer essa coisa que é português, e é um azulejo tipicamente português, e daí também termos escolhido para as casas de banho o mosaico hidráulico, que também era um material que já existia, embora já muito degradado, mas na cozinha original tínhamos mosaico hidráulico também, então tentámos recuperar a imagem original para as zonas úmidas e daí claro, atualizámos uns padrões, que depois ligámos, se forem ver é tudo hexagonal, tem a forma hexagonal também, porque no fundo é o que une o azulejo artesanal da cozinha, depois com a forma do hexágono também no mosaico hidráulico. Os roupeiros que existiam cá é uma coisa importante, por acaso ainda bem que fala nisso, João, que é, nós tínhamos uns roupeiros que eram mínimos e eram perpendiculares à porta de entrada, o que depois nem dava espaço, era muito esquisito depois como é que a pessoa punha a cama, porque ou ficava de lado, mas depois o próprio percurso entre a cama e o armário tal como estava originalmente não fazia sentido. Então tentámos otimizar e fazer os armários do chão ao teto, que os outros também não chegavam, e preencher o espaço exatamente que fica entre a porta e a parede. Por isso, ocupou-se o espaço todo, chão ao teto, aproveitou-se tudo para a arrumação. Bem, fica espetacular. Estas vistas à volta da casa, temos esta do rio, temos aquela dos prédios, estes prédios aqui são lindíssimos. E a luz que isto ganhou, não é? O É máximo possível. O projeto está lindíssimo. Obrigado. Está mesmo impressionante. Para mim ajuda-me no meu dia-a-dia, não é, no meu trabalho, mas acho que está maravilhoso, os acabamentos são do melhor que se pode. Isto é daqueles casos que, então, o antes e depois é incrível, e daqueles que vemos o cliente satisfeito, nós ficamos satisfeitos, as pessoas que veem isto ficam muito contentes e é sempre bom. Nós também gostamos de ver que trouxemos uma mais-valia. Deste projeto é mesmo que se dê continuidade da memórias que as pessoas possam ter aqui dentro. Porque aquilo que eu costumo dizer, as casas não são só paredes, são a transposição do exterior para o interior na altura da sua construção inicial, e depois a vossa tarefa de manter esta ligação com a modernidade e com o que já existe na cidade de Lisboa deve ser difícil, mas eu dou-lhe os parabéns porque está espetacular. Tá? Obrigado. João, muito obrigado por este bocadinho, está bem? Agradeço-te imenso. Deixa só a nota, o seu escritório é onde? Conta-nos um bocadinho. O ateliê é João Tiago Aguiar Arquitetos,
Surgiu em 2004, porque ganhei um concurso de transformação da antiga RTP, em transformar em hotel de 5 estrelas, e com isso comecei o ateliê. Já temos uns 16 anos, fazemos agora em agosto, precisamente, estamos quase a fazer 16 anos. Estamos no centro da cidade, ali no Chiado, somos 13, uma equipa que foi crescendo, sustentadamente, graças a Deus, e vamos tendo bastante trabalho e vamos tendo. Prédios, moradias, muita habitação. João Arquiteto, João Aguiar Arquitetos e é vale mesmo a ver. João Tiago Aguiar Arquiteto. João Tiago Aguiar. Ok. Obrigadíssimo, João, mais uma vez, está bem? Não, obrigado, eu. Outros tempos, não é? Obrigado. E então, o que é que acharam do apartamento? Não é brutal? Malta, é isto que eu quero com o Panel Show, que vocês sintam as coisas como eu as vejo, que vejam as coisas como eu as vejo. Ter o arquiteto a falar sobre o apartamento, como é que pode trazer Lisboa no seu esplendor cá para dentro e ter um apartamento super moderno, mas com todas as características que é preciso ter no centro de Lisboa. E é isto que nós queremos passar para vocês, o melhor que há nas casas e o porquê de eu adorar este trabalho, tá? Fiquem atentos aos próximos episódios, obrigado por estarem até ao final, até à próxima, tchau!